Olá, irmãos, olá, irmãs, que a paz do Senhor possa estar aí no teu lar agora. É no nome de Jesus que nós abrimos este momento, que nós iniciamos mais essa escola bíblica, eu e o Marcos, essa dupla firme e forte, seguimos firmes, graças a Deus. Nós vamos hoje nos propor a estudar Gênesis, o início, a criação. No princípio criou Deus, e hoje vamos olhar especificamente para a luz. Que o Senhor possa nos abençoar nesse momento, possa conduzir, dirigir o nosso coração, dirigir a nossa mente. Que nós possamos crescer enquanto igreja, enquanto comunidade de fé. Vamos então apresentar as nossas vidas diante de Deus, vamos orar, pedindo que Ele abençoe esse momento e cuide da nossa vida. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por essa oportunidade que se renova. Oportunidade de, reunidos aqui, juntos, estudarmos a Tua Palavra, aprendermos um pouco mais de Ti e, através desse aprendizado, ter a nossa fé fortalecida. Ouvir a Tua Palavra e, assim, aumentar a fé. Senhor, continue nos abençoando, nos guardando, é isso que nós pedimos. Que nesse sábado o Senhor possa derramar as suas bênçãos sobre nossas vidas e trazer a paz aos nossos corações. Faça desse estudo, dessa lição bíblica, dessa escola bíblica, um momento muito proveitoso para todos nós. É isso que pedimos e colocamos diante de Ti. Em nome de Jesus. Amém. Nada é igual ao seu redor, tudo se faz no seu olhar, todo o universo se formou no seu falar. Teologia pra explicar, Big Bang pra disfarçar. Pode alguém até duvidar, eu sei que há um Deus a me guardar. E eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção. Encontro resposta certa então. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, ó, dá-me de beber da água da fonte da vida. Antes que o ar já houvesse, Ele já era Deus, se revelou aos seus. Do crente ao ateu, ninguém explica Deus.
outro, resposta certa então. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, ó, dá-me de beber da água da fonte da vida, antes que o ar já houvesse, ele já era Deus, se entregou aos seus, do gentio ao judeu. Ninguém explica Deus, ninguém explica, ninguém explica Deus, ninguém explica Deus. E se duvida ou se acredita, ninguém explica não, ninguém explica Deus, ninguém explica, ninguém explica Deus, ninguém explica, ninguém explica Deus. E se duvida ou se acredita, ninguém explica não, ninguém explica Deus, dono de toda a ciência, sabedoria e poder, ó, dá-me de beber da água da fonte da vida, antes que o ar já houvesse, ele já era Deus, se revelou aos seus, do crente ao ateu. Ninguém explica Deus. Ninguém explica Deus. Vamos agora então para a introdução com Marcos. Graças a Deus, paz do Senhor aos irmãos, mais um sábado que estamos juntos estudando a lição e com hoje um tema, a criação da luz. Gênesis capítulo 1, texto base dos versículos 3 ao 5. E Deus criou a luz, e haja luz, e houve luz. E um detalhe que muitos de nós, e eu me incluo nessa parcela, é de quantas vezes já eu pude ler o capítulo 1 de Gênesis e perceber aqui o que o autor da lição nos trouxe, uma informação curiosa que nos faz pensar. Haja luz, houve luz, mas o sol e a lua foram criados depois. Como que houve luz se não havia o luzeiro, né? Para que esse ambiente esteja iluminado, primeiro a lâmpada, para que depois a lâmpada produza a luz. Mas com Deus foi o contrário. Deus primeiro criou a luz, para depois criar o luzeiro. Isso é muito interessante nós pensarmos nesse assunto, porque precisamos de fé para conseguirmos compreender essa separação entre luz, noite, o dia. E é isso que nós vamos ver a respeito da criação da luz. Nosso irmão estará comentando a primeira reflexão, nós vamos juntos com ele acompanhá-lo. Paz, senhores irmãos, nós estamos aqui para refletir um pouquinho da nossa lição. Vou falar um pouco sobre a reflexão 1. Nós estamos falando sobre a criação, sobre a luz. E antes de falar um pouco, eu queria colocar uns aspectos, né? E eu estava pensando assim, lá na minha infância, quando era menino, pensava como menino, que nem a Bíblia fala, né? Eu escutava algumas histórias, ouvia alguns desenhos animados que levavam você a crer que se você furasse um buraco aqui onde você está, você ia sair lá no Japão, do outro lado do mundo. Então olha, cuidado, vai cavucar muito, você vai bater na cabeça de um japonês, né? E aí
os dias vão se passando, você vai tendo as aulas de geografia e outras matérias. Aí você entende que a Terra é redonda, que isso até seria possível, só não é por causa dos aspectos que a Terra tem, né? Mas isso sumiu do mapa, nunca mais pensei nisso, até ver de novo que eu ia ter que refletir sobre a criação, sobre a luz, né? E aí eu estava estudando um pouquinho sobre isso e percebi que hoje, pelo menos virtualmente estou falando, a gente consegue fazer esse exercício, chegar do outro lado da Terra. Existe um site que chama Antipodes Maps e eles proporcionam a fazer isso. Se eu cavucasse aqui em Estrela do Oeste hoje, eu ia sair lá no Mar das Filipinas, entendeu? É um aspecto, eu estava pensando assim sobre a criação. Uma outra coisa, esses dias eu estava estudando a respeito de uma série, aliás, estava assistindo um programa de televisão na CNN Brasil, que é uma sucursal da CNN que montaram faz um pouco mais de um ano, é o maior canal de notícias do mundo, né? Então algumas vezes tem umas reportagens muito legais e sérias. E a série era Inventores do Brasil. E um dos entrevistados, ele estava falando do aspecto da vida dele. Então ele falava que com a relação dele com os pais, era de que muitas coisas não podia se mexer, não podia se tocar, então você tinha que ficar distante. E na relação dele com os filhos hoje, ele já incentiva os filhos a pegar, a tocar, a sentir as coisas, entendeu? Aí a gente vê que isso influencia como a gente usar o celular aqui. Por exemplo, quanto mais idade a pessoa tem, geralmente ela tem o maior medo de mexer com o celular. Então ela não mexe porque ela tem medo de estragar. E olha como que a gente tem essa benção de tecnologia, podendo estudar todo mundo junto a lição agora. Enquanto que as pessoas novas estão aí, fuçam e descobrem coisas que a gente até fica impressionados. Olha como é você explorar as coisas, né? E um terceiro aspecto, também pensando na criação, eu queria levar em conta a live que eu assisti no final de abril. Os irmãos Nanda e o Fernando fizeram uma live e o Fernando de novo falou da fobia dele que ele tinha de barata e o que causava isso, mas será que ele pensou, ou eu penso, por exemplo, eu tenho um pouquinho meio de receio de cobra, para que Deus fazer uma barata? Para que Deus fazer uma cobra, né? Então esses três aspectos que eu ponderei é para a gente começar a pensar um pouquinho no que a gente vai falar agora sobre a luz. Olha, quando a gente lê lá em Gênesis 1:3 e narra assim: e disse Deus, haja luz, e houve luz, e viu Deus que a luz era boa. Então a gente está vindo de lá para cá. Nós analisamos a criação daqui para lá, do que a gente já vemos, do que a gente vivenciando, né? E aí a gente vai perceber, depois das narrativas, que essa luz criada lá no primeiro dia possibilitou uma grande transformação, né? Ela organizou inclusive o tempo, né? Esse tempo de luz que nós chamamos dia e esse período de trevas que chamamos noite, né? E eu não lembro nenhum dia assim na minha vida que não teve luz no dia, sabe? Ou que a noite não foi escura, sempre desse mesmo jeito, né? Mas assim, eu vejo que assim como aquele inventor falou da situação dele com os pais, com os filhos, que a igreja proporciona a todos os irmãos a explorarem a palavra de Deus, entendeu? A tirar dela tudo o que ela tem. Olha, por que eu digo isso? Eu estou dizendo isso porque assim, me chamou muita atenção a fala do autor, quando ele afirmou assim, ó: não há relato na criação da existência de um ato da parte de Deus sobre as trevas. Ela apareceu naturalmente a partir da criação da luz. Olha que interessante, vocês tinham pensado nisso? Outra coisa que ele falou, que os luzeiros foram criados lá no quarto dia, entendeu? Então, depende da situação que a gente está, o que eu falei que a gente está aqui daqui para lá, a gente está vendo a criação como um todo, a gente deixa de explorar. Então, é bonito isso a igreja proporcionar, tanto na escola bíblica como nos cultos, de fazer com que nós exploramos, nós mexemos, né? Por quê? Por que o inventor fez isso com o filho? Porque ele viu a possibilidade maior de interação. E a palavra também tem que fazer isso. Então nós temos que explorar mais essa palavra, né? E esse primeiro elemento da criação, a luz, é a que rege a vida do homem, plantas, animais e encaixa-se perfeitamente nesse complexo maravilhoso ecossistema que nós temos. Tudo funciona. Vocês perceberam? E é interessante que no mesmo espaço, a luz exerce
influências assim do dia inteiro. Agora, nós estamos começando essa manhã, esse sol vai aquecendo de uma certa forma. E vai cair no tardar, ela vai enfraquecendo de uma certa forma perfeita. Outro aspecto interessante para a gente pensar da luz é que no mesmo ambiente, ela exerce uma intensidade diferente de dia do que de noite. Isso faz com que toda a vida seja possível, animal, vegetal, né? Às vezes até de uma simples cobra, uma barata. Então você vai conversar com um biólogo, com um estudioso da natureza, ele vai te mostrar o quão é importante esse animal no ecossistema do jeito que é feito. Mas o mais impressionante é que sem esse primeiro elemento, a luz, nada poderia subsistir. Eu creio que foi por isso que Deus criou isso primeiro. Só recordando, lá no início da nossa série, o comentário do nosso presbítero Zé de Estácio. Olha, se ficássemos 3, 4, 5 dias sem a luz do sol, a Terra se faria de uma forma que a vida não ia ser possível como ela é, né? E a luz, ela exerce uma influência muito maior, além do dia e da noite, né? Através dela existem as diferentes estações. Agora aqui nós estamos assim, prestes a entrar numa estação fria, nós estamos aqui numa manhã de sábado, mas do outro lado do mundo, né? Lá nas Filipinas, com certeza eles estão num belo entardecer, já prestes a chegar ao verão, né? Então isso assim, de uma forma só organizado só por Deus mesmo, né? Então olha, como esse elemento criado por Deus é fundamental. A luz. Eu acho que não é à toa que Deus concluiu que ela era boa. Certo, irmãos? Paz do Senhor, bom estudo. Agradecer ao diácono João Navas pela participação. E como Deus é, né? Ele cria tudo a partir do nada, né? Deus, ele cria a luz do primeiro dia e mais do que isso, ele a organiza a forma como tudo ia acontecer. O período, o momento onde ela apareceria e quando ela encerraria o seu, entre aspas, expediente, dando espaço para a escuridão. Mas detalhe é que Deus não cria a escuridão, ele cria a luz. Logo, a escuridão é a ausência de luz, né? Então, como Deus ele é maravilhoso e como sua criação foi originada a partir do nada. E só Deus teria capacidade de fazer isso. Hoje, os seres humanos inventam diversas coisas, mas essas coisas, elas têm uma origem, elas partem de algo. Mas na criação de Deus, nós vemos ele criando a luz a partir do nada. Então, como ele é maravilhoso. E vamos seguir agora com a nossa irmã Fabrícia. Paz do Senhor, irmãos, feliz sábado a todos. Hoje nós estamos estudando No princípio criou Deus a luz. E aqui na sequência 1, nós vamos ver que, de modo geral, os estudiosos desse assunto, eles pendem a definir a luz criada por Deus com desrespeito ao próprio Deus, porque o Evangelho diz que Deus é luz. Nós vamos ver aqui que em 1 João, capítulo 1, versículo 5, vai dizer assim, vou ler em nome do Senhor Jesus. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Mas a luz que se refere ser Deus, ela não tem nenhuma ligação com a luz que ele criou. Até porque a própria lógica, Deus é luz e não tem sombra. A luz que Deus criou gera sombra. Então, por essa realidade, já está completamente descartada a possibilidade dessa luz ser a própria luz de Deus. Aqui em Apocalipse 22:5, vamos ler em nome do Senhor Jesus, e ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os alumia e reinarão para todo sempre. Então nós vamos ver que aqui está se referindo à Nova Jerusalém. Então é lá, porque quando nós estivermos aqui de volta na terra, no lugar que vai ser preparado para nós, nós teremos a luz do sol, com certeza muito mais leve, né, do que esse sol que nós temos hoje, que machuca a nossa pele, mas é a luz do sol. Então que a gente tenha esse conhecimento, que a luz do sol é a luz criada por Deus e a luz de Deus não se compara a nada, é a luz de Deus.
Amém, irmãos? Muito bem dito pela nossa irmã Fabrícia. Deus a abençoe. Como realmente definirmos a luz criada por Deus? Será que é o próprio Deus ou é um elemento à parte? De fato, a luz, a separação entre o dia e a noite, não é uma luz plena, porque se ainda há noite, então essa luz ela não é total. Deus deu um ciclo para que um momento esteja a noite e em outro momento esteja o dia. Isso é muito interessante de nós discutirmos, tentarmos definirmos, afinal, que luz é essa? Se ainda não havia o sol, Deus não havia criado o sol, como entendermos essa separação de dia e de noite, né? Mas nós conseguiremos, ao final da lição, entendermos mais a respeito da criação dessa luz por parte de Deus, para que nós tivéssemos tanto o dia quanto a noite. E aproveitando já então para nós entrarmos na reflexão 2, que será comentada por mim, de fato, será que essa luz que esses estudiosos dizem, será que de fato essa luz é a luz de Deus, a luz, porque Deus é luz, né? Esse questionamento, será que os estudiosos estão certos? Nós já vimos pela tua resposta, pelo comentário da Fabrícia, que não, a luz que Deus criou é a luz de separação para nós conduzirmos os nossos dias. E o fato de Deus ser luz é a luz eterna dele. Até porque não faz sentido. Pensemos então, quando o dia acaba, a luz se encerra daquele dia, então passa a ser escuridão, então Deus já não está mais nesse dia. É como se o próprio Deus não tivesse plenitude, né? Exato. Então, a luz que Deus cria em Gênesis é a luz de manutenção da vida, a luz de orientação, de guia para a nossa vida, sabermos diferenciar os períodos. E a luz de Deus, a luz eterna que Deus tem, é outra coisa. Então não tem fim, é eterna, como o próprio nome diz. Então a reflexão 2 ela vai trazer exatamente isso. O que Deus cria em Gênesis é da mesma forma como Ele cria as outras coisas. São coisas criadas para manutenção da nossa vida. Até porque, se pensarmos bem, essa luz criada, ela tem o seu papel, sua importância na manutenção da vida, né? E o propósito da criação, como nós vimos na lição anterior, é dar suporte e condição para a vida. Mas a noite ela também é importante. O descanso, a recuperação do corpo, o crescimento, vem do sono e do sono à noite. Os cientistas já comprovaram que o descanso da noite é totalmente diferente daquele sono do dia. Deus criou a luz e deu a ela a sua importância, mas Ele não desfez da noite. A noite também tem o seu papel fundamental no suporte da vida, na criação. É isso mesmo. Então nós vamos seguir agora com a nossa lição para o próximo comentário. Paz, Senhor, irmãos. Vamos falar brevemente sobre a sequência 2. Foram 2 textos citados, Hebreus 11, 3, Deuteronômio 29, 29. Os textos só nos reforçam que não há como entender, não há como saber o material usado, nem como foi feito a luz. O que podemos entender e crer é que foram feitos por Deus pela sua palavra, que disse, haja luz, e houve luz. E um outro grande detalhe, na minha opinião, é a questão de que Deus viu que era bom. Isso sempre me chamou a atenção. Tudo que Deus criou é bom, tudo que Deus criou é perfeito. Mas quando relatado em Gênesis, quando ele diz haja luz e houve luz, ele pega mais um pouquinho e fala que e viu que era bom. Isso sempre me chamou muito a atenção. Que uma criação de Deus, ele mesmo dizer que viu que era bom. Muito interessante.
Então, assim, irmãos, não vamos conseguir. Não vamos conseguir porque não é para conseguir entender como foi criado. Podemos citar um exemplo de Thomas Edison, que é o criador da energia elétrica, da lâmpada, que pegou carbono e um outro artigo e, enfim, criou a energia elétrica, que tanto nos ajuda. Só que nada se compara à luz e os luzeiros criados por Deus. Que possamos ter fé nisso e viver isso tudo, que é a criação de Deus. Deuteronômio 29 nos faz pensar mais ainda que não devemos entender, que não conseguiríamos entender a criação da luz, como toda a criação de Deus. Citado em 29 de Deuteronômio diz: as coisas encobertas são para o Senhor. Meu ponto de vista é que não nos interessa, até porque não vamos conseguir entender a criação da luz. Porém, as reveladas são para nós e para os nossos filhos para sempre, para cumprirmos todas as palavras desta lei. Que Deus nos abençoe, que Deus nos preserve na sua luz, que possamos viver para nos maravilhar dessas criações aí de Deus. Fique com Deus, irmãos. Um abraço a todos. Muito bom, bem falado pelo nosso irmão Osvair, carinhosamente conhecido como Jacó. E, de fato, Guilherme, algumas coisas é difícil mesmo para o ser humano compreender, né? Deus deu ciência ao homem, deu capacidade para o homem para ele transformar. Então, tudo que há na natureza, tudo que a natureza oferece ao homem, Deus deu ciência e capacidade para que o homem transforme tudo. Osvair até citou Thomas Edison, que de fato conseguiu aí, né, ser um dos pioneiros no que diz respeito à transmissão de energia elétrica, a invenção da lâmpada. Mas tudo isso é transformado. Nós não conseguimos criar luz do nada. Nós transformamos elementos que a natureza nos dá e nós conseguimos converter esses elementos em luz e tantas outras coisas. Muito bem, o irmão também disse que, de fato, tem coisas que não é para que o homem tenha entendimento mesmo. Até porque, dado a limitação que nós temos, que é só de transformar aquilo que a natureza nos dá, então isso significa que a nossa inteligência, a ciência que nós conseguimos entender e dominar, é a ciência da transformação. Então, como uma mente limitada a simplesmente transformar coisas que já existem em outras coisas, como essa mente vai entender, compreender a criação de algo tão fantástico que é o dia e que foi criado apenas pela voz de Deus, pelo mandar de Deus, e do nada não havia, de repente houve, né? Então, realmente, a nossa capacidade, a nossa limitação humana é só pela fé mesmo que nós conseguimos aceitar, acreditar nessa criação da luz, nessa separação da noite e o dia, porque realmente, intelectualmente falando, nós não temos a capacidade de entender, de compreender de como o poder de Deus, né, ele faz com que as coisas apareçam simplesmente do nada. Olá, irmãos, bom dia, paz do Senhor, tudo bem? Gostaria desde já de agradecer o convite, né, do pessoal da classe 3, né, que me convidou para fazer o comentário sobre a reflexão 3. E nessa reflexão eu gostaria de começar lendo no Salmo 139, o versículo 12, que diz assim: nem ainda as trevas me escondem de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Nessa reflexão, nós vemos aqui algumas palavrinhas que aparecem no decorrer da reflexão. Palavra Criador, perfeito, perfeição,
e eterno. Essas palavrinhas vão nos ajudar bastante a compreender aquilo que nós não conseguimos explicar, que é bem o tema da criação. Por exemplo, esse adjetivo, essa condição de criador, ela só pode ser atribuída a Deus. Nenhum ser humano deveria receber esse atributo de criador, porque a palavra criação significa criar daquilo que não existe, surge daquilo que não existe. E tudo que nós fazemos, ele surge de alguma coisa. Nós pegamos, a gente trabalhou, de alguma coisa nós inventamos, vamos dizer assim. E esse atributo de criação, ele só pode ser destinado a Deus, porque Deus criou do nada. Tudo que existe não se tem explicação de onde veio, nós só contemplamos apenas que existe. O perfeito é, para a gente poder rapidamente poder comentar aqui, a gente poderia dizer que perfeito é aquilo que é feito até o fim, aquilo que é completo, aquilo que não precisa ser melhorado. Perfeito é feito até o fim. E a condição do eterno, que muitas vezes a gente vê falar, eterno não significa tão somente que a gente uma coisa que não vai mais ter fim, que nunca vai morrer, que não vai acabar. Mas a palavra eterno, ela dá uma referência também daquilo que nunca nasceu. Não só aquilo que não vai ter fim, mas também aquilo que nunca nasceu. Se nunca nasceu, sempre existiu. E quando a gente pensa nessas três palavrinhas, nós vamos nos deparar com o tema da lição, que é a criação. Como que nós vamos explicar, por exemplo, o que sustenta o planeta Terra em torno de nada? Do nada que existe. Qual que é as correntes que sustentam ele? Como que é isso? Nada sustenta ele. Ele está simplesmente suspenso no ar, no universo, a partir da condição da vontade de Deus. E essa vontade de Deus é aquilo que nós começamos a ouvir agora, que nós estamos estudando essa lição, que é quando Deus disse que haja luz. Havia trevas e Deus disse haja luz. E a luz houve. E aí a gente fica pensando, mas só no quarto dia que foi criado o sol, o luzeiro. Mas a condição do sol não implica na criação da luz. Porque a luz, ela não tem nada a ver com o sol. O sol simplesmente, ele está ali de alguma forma que Deus criou para que ele ficasse iluminando. Mas a luz que mantém o sol não vem do sol, mas sim da palavra de Deus, da vontade de Deus. Não tem explicação. E ao longo da vida, e todos os irmãos também devem ter percebido isso, que as pessoas tentam explicar as coisas de Deus. As coisas de Deus não têm explicação, elas sempre são o que são. Porque Deus quis que assim fosse, porque Ele é Criador, quem cria do nada. A palavra perfeito não devia ser atribuída a nós. Nós muitas vezes vemos algumas obras, algumas coisas que são feitas, algumas estátuas, algumas artes, nós falamos, nossa, que perfeito. Não é perfeito. Perfeito é Deus, porque é feito até o fim. Não se explica. Não se explica onde começa, não se explica onde acaba. Simplesmente Ele existe e enquanto Ele existe, enquanto Ele é perfeito. Ele é feito até o fim. Ele se mantém em si próprio. Tá bom, irmãos? Então é isso que eu gostaria de comentar. E fica assim um pequeno comentáriozinho mais no final, que quando Jesus disse com relação à fé, Jesus disse que para Tomé, que Tomé, bem-aventurados aqueles que creram ser ter visto. Você teve que ver, Tomé, para crer. E bem-aventurados são aqueles que creem sem ter visto. E com relação à criação, nesse tema que nós estamos estudando, nós poderíamos inverter um pouquinho isso. Nós poderíamos entender e acreditar que bem-aventurados somos nós, que vemos e cremos. Cremos por ter visto. Cremos em Deus por ter visto a criação do universo, por tudo que Ele criou. Cremos porque vemos. E sabemos quem é quem nos sustém. O mesmo Deus que sustém o mundo, que sustém o sol, jamais estudado por nenhum ser humano, que mantém a Terra girando em torno dela mesma, no espaço, no universo,
E esse movimento que a Terra faz, girando, girando, e esse movimento não atrasa e não adianta. O dia e a noite são perfeitos. Bem-aventurados somos nós que vemos a criação do Senhor e cremos por ter visto. Ok? Muito obrigado, Deus abençoe. Obrigado ao irmão Wenderson. E a lição bíblica, a escola bíblica, ela tem como um dos objetivos estudar a palavra, aprender mais, mas também reconhecer a grandeza de Deus, adorar. É uma forma de adorar a Deus e de honrar a Ele, o fato de nós estarmos estudando na escola bíblica. E esse ponto da lição, ele justamente faz a gente pensar isso, leva-nos a pensar assim. Deus é aquele que, o autor da lição, ele vai escrever que antes que as coisas existissem, ele já havia visto. Por isso, de forma perfeita, as criou. Essa é a natureza de Deus. O funcionamento, as coisas acontecem de maneira inexplicável. O nascer do sol, o se pôr do sol, isso é algo que chama muito a atenção de quase todas as pessoas. É um exemplo comum, mas que mostra a magnitude de Deus, quão grande Ele é, quão perfeito Ele é, logo a sua criação também. A luz vem para guiar, para conduzir os nossos dias e mostrar ali que acabou um dia, iniciou uma noite, coordena a forma como vivemos. E Deus, em toda a sua perfeição, vê as coisas antes mesmo de que elas existam. Portanto, cria de um jeito que é inexplicável, como Jacó mesmo disse, né? Mesmo. E interessante, porque assim, Deus criou a luz e aí Ele viu que era bom. Mas quando nós falamos de Deus, eu carrego comigo esse pensamento, Guilherme, de que Ele fez tudo como fez, porque Ele viu que era bom, como ficou feito. Mas para concluirmos, o autor vai nos indagar a respeito, e se não houvesse? Se Deus não houvesse criado essa luz, e todo o período fosse noite. Irmãos, Deus é pleno, é absoluto. Ele criou a luz e viu que era bom. Mas e se depois de criada a luz, Ele olhasse e falava assim: estava melhor sem a luz, eu vou tirar a luz, vou deixar sem mesmo. A nossa existência, eu creio assim, de que seria a mesma, porque nós não temos vida porque tem luz. A nossa vida depende da luz porque Deus quis assim. Mas se Ele quisesse ao contrário, viveríamos do mesmo jeito, estaríamos aqui da mesma maneira, porque Deus é a fonte de tudo. Então Ele determinou como as coisas estão. E se Ele quisesse e pensasse em fazer de outra maneira, de outra forma, assim seria, e nós estaríamos aqui da forma que Ele houvesse determinado. É como aqui na construção, nós temos a oportunidade de estarmos aqui interagindo um pouco mais diretamente, e às vezes a gente vem aqui, a gente pensa em alguns detalhes. Mas se fizer assim, se fizer de outro jeito, não, assim ficou bom, mas não que do outro jeito também não ficaria. Então, e Deus é assim, e como Ele é a fonte de tudo, não cabe a nós nos preocuparmos tanto em entender aquilo que não tem como entender, né? Mas cremos, o importante é crermos de que Deus é Deus e Ele é a fonte de toda a vida. E da maneira que Ele determina, é a maneira que nós iremos viver. E assim, essa é a fé que nós temos que ter. De entender que Ele é pleno, absoluto, e é dele que vem a vida. Com luz, ou se não houvesse luz, é esse entendimento que nós temos que ter. É isso, crer, que é o que você disse, e desfrutar
da forma como Ele criou. Então, se Ele criou a luz, os ciclos, nossa vida é cheia de ciclos, né? Se Ele assim criou, vamos desfrutar disso, vamos desfrutar de quando o dia começa a ter a influência da luz, a luz começa a aparecer, iluminar, e quando ela começa também a se ausentar, que a gente possa desfrutar de todos os detalhes que Deus fez, deixou pra gente. De cada momento, né? De cada momento. Então vamos orar para finalizar essa nossa lição. Graças a Deus o Senhor nos ajudou, esteve conosco, e logo mais o culto de adoração, louvor e muito mais. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado porque o Senhor se fez presente. Obrigado porque podemos estar em Tua presença e aprendendo mais de Ti, Deus. Como vemos aqui, o Senhor é grande, magnífico e ultrapassa o nosso entendimento. Cria coisas a partir do nada. O Senhor é maravilhoso. Obrigado por tudo o que o Senhor fez e a forma como fez. Permita-nos, Senhor, mais dias de vida para podermos desfrutar da Tua criação. Permita-nos, Senhor, olhos abertos para podermos ver. Permita-nos, Senhor, a oportunidade de sentir, de ouvir, de desfrutar em todos os sentidos possíveis e que estão disponíveis a nós. Senhor, obrigado. Louvado e exaltado seja o Teu nome. Em nome de Jesus nós oramos e agradecemos. Amém. Amém. Obrigado, Guilherme. Mais uma vez agradecer à classe 3 pelo convite. E que Deus abençoe o restante do nosso sábado e o culto que virá em seguida. Um grande abraço e a paz do Senhor a todos. Amém. Fique com Deus. Tchau. Pelo sol da manhã, obrigado, Jesus. Pelo dia que nasce, obrigado, Jesus. Pelo irmão que está do meu lado. Oh, obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Pelo amor que não morre, pela nova aliança que foi feita na cruz, pela fé e esperança, pela vida eterna. Obrigado, obrigado, Jesus. Pelo ar que respiro, obrigado, Jesus. Pelo pão que alimenta, obrigado, Jesus.